A ligação à natureza sempre foi muito forte e a partir de uma certa altura eu sinto que o desenvolvimento a nível turístico que eu desejava para este cantinho, para esta região, não era o desenvolvimento do Algarve, que ainda infelizmente continua na mesa, que é nós continuarmos a trocar a paisagem que nós temos e os ambientes naturais por mais construção e por mais empreendimentos. Há 13 anos atrás, salvo erro, 13, 14 anos, criei um projeto que se chama Walking Sagres e a Walking Sagres consiste, no fundo, em oferecer passeios guiados na Costa Vicentina, nomeadamente na zona do Cabo de São Vicente. Portanto, eu sou natural de Sagres, foi aqui que eu passei grande parte da minha vida, apesar de ter estado fora, e é aqui que me faz sentido, enquanto guia local, desenvolver o meu trabalho. Então, apesar de ter iniciado ao longo de praticamente toda a Costa Vicentina, pelo menos até Algesur, a partir de um determinado momento, e sobretudo no momento em que nós estamos, senti que fazia todo o sentido quase que estabilizar-me ali, porque é realmente uma área que eu conheço muito bem. Eu costumo dizer que consigo fazer os passeios guiados de olhos fechados, conheço os valores naturais que lá estão também muito bem, e é uma das zonas, para mim, de excelência deste Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Sou guia intérprete nacional, hoje somos chamadas de guias certificadas, desde 88, portanto posso dizer que sou jurássica na profissão. Fiz os meus estudos em Lisboa, no ISLA, Instituto Superior de Línguas e Administração. Na altura tínhamos que fazer um exame a nível nacional, tínhamos um júri composto por pessoas do Turismo de Portugal, pelo Sindicato Nacional dos Guias Intérpretes e pelos professores do próprio Instituto. Depois deveríamos ter boas notas e éramos lançados ao mundo do trabalho. Não era propriamente fácil, porque nós vinhamos com a teoria e faltava-nos a prática. Aprendemos às custas dos nossos erros. Eu agora investi neste meu projeto que é o Lagos Baikárla, porque para mim é a minha cidade natal, adoro esta cidade e acho que a cidade tem que ser mais desfrutada a nível do património edificado e cultural. Vamos arranjar maneiras de passar informação de maneira que as pessoas gostem, passem palavra, que é muito importante, e queiram voltar. Para mim, um guia de natureza, eu acho que nós humanos, mais do que as competências técnicas, são as competências humanas. Eu acho que é quase... nós temos que inverter aqui a forma de ver as coisas. Não nos adianta de nada ter alguém com muita formação, com muito background, mas que depois não se sabe comportar ou não sabe respeitar e não sabe levar os outros a respeitarem os locais por onde passam. E é muito importante esta componente humana de passar a olhar a paisagem quase com um carinho, para a partir daí nós podermos informar sobre o resto. E depois, aí sim, é preciso nós conhecermos quais é que são as mais-valias ou quais é que são as especificidades do território, o que é que ali existe que não existe noutro sítio qualquer. Enquanto guia de natureza, uma das coisas que eu senti bastante importantes logo no início, quando eu comecei, foi, em termos de competências técnicas, a gestão de risco. E isso foi uma das coisas que na formação em Espanha que eu fiz, está muito presente nas formações que eles dão, que é nós conseguirmos fazer uma análise do terreno e conseguirmos fazer as opções que não coloquem as pessoas em situações de risco. Porque é preciso lembrar que nós, na Costa Vicentina, estamos em ambiente de arriba, e muitas das vezes as pessoas, é num lapso que elas saem da nossa mão e vão diretas à rocha porque querem ver aquela paisagem. E então é muito importante nós acautelarmos esta questão, inclusivamente porque há muitas pessoas que também acham que mas nós não temos que ter seguros. E eu só deixo uma questão: se nós não tivermos os seguros e se aconteça algum acidente, como é que nós respondemos a uma situação destas? Então, para mim, é uma das coisas bastante importantes e que todos nós deveríamos ter, era um curso de primeiros socorros, mesmo que seja básico, mas para nós sabermos responder. Em relação a competências técnicas, um guia deve saber posicionar-se para falar para o grupo.
deve diferenciar um grupo pequeno, até 5, 10 pessoas, de um grupo grande. Às vezes eu tenho 70 pessoas à minha frente e não é propriamente correto estar a trabalhar sem os auriculares, toda a gente pode ouvir o guia de uma maneira clara, porque muitas vezes também projetamos a voz e ao fim do dia já não temos voz, no dia a seguir não podemos trabalhar. Portanto, temos que ter posicionamento para projetar a voz. Nunca, nós vivemos no Algarve, temos sempre um sol fabuloso e um céu também, tendência a andar de óculos de sol. Nós nunca podemos estar virados para um grupo a falar, a explicar de óculos de sol, porque a nossa expressão fala. Portanto, nós temos a transmissão dos conteúdos que temos cá, mas a nossa expressão é, às vezes, mais válida do que aquilo que estamos a dizer. Os olhos são o espelho da mente, como eu costumo dizer. Pois, normalmente, os turistas são distraídos. Eles não pensam, eles querem ver, querem fazer perguntas. Há uma coisa que eu lhes digo sempre, atenção à relva, a passeios, à relva, à estrada, venham atrás de mim, eu normalmente vou à frente, ou com uma bandeirola, ou um símbolo que eles me possam seguir, que são, portanto, venham logo no princípio do tour. Eu digo, vamos pela direita, se vier outro grupo passa pela esquerda, lei internacional. O guia da natureza é formado por competências para exercer guia de natureza. Eu, como guia intérprete nacional, eu tenho que saber o básico, por exemplo, de plantas, geologia, etc. Mas eu não sou capaz de exercer adequadamente a profissão de guia da natureza. Eu tive um estagiário comigo durante 6 meses, foi uma experiência lindíssima, em que é muito bom não só também eu aprender com as pessoas, com essa pessoa que veio neste caso, e que eu senti que foi um suporte e naquele período eu precisava de verificar uns trilhos que eu não costumava fazer, e então incumbiu eu de ele fazer essa prospeção. Então foi ele que andou no terreno. Este estagiário, o curso que ele estava a fazer era um curso de turismo ambiental e rural, salvo erro, portanto tinha a ver com esta área, e uma das saídas ou uma das oportunidades poderia ser eventualmente trabalhar como guia de natureza. Este tipo de cursos faz todo o sentido, e uma das coisas que eu sinto é que realmente faz falta mais formação para os guias de natureza, ou seja, os guias culturais ou os guias que guias turísticos têm uma longa formação, portanto trazem já assim uma bagagem muito grande. A nível do turismo de natureza, não. É quase como se eu dissesse que é relativamente fácil para quem tira um curso profissional nesta área começar a trabalhar. Há claramente a necessidade de que quem vem para o terreno conheça os valores naturais e saber como é que se deve comportar, porque muitas das vezes eu cruzo-me no terreno com guias que vêm de fora, de outros países, portanto eles são os guias que vêm trazer às vezes grupos enormes, e desconhecem. Eu já tive um guia que parou, percebeu que eu era guia, que eu era portuguesa, e perguntou-me, você consegue dizer-me que planta é esta? E era uma esteva. Um guia que não conhecia o que era a esteva. Portanto, é quase o mínimo, não é? E quando nós oferecemos este tipo de serviço, este tipo de, no fundo, de experiência, nós temos que estar preparados para dar às pessoas que nos vêm visitar o máximo de conhecimento sobre o território, porque senão é quase como se elas estivessem a caminhar sozinhas. Eu acho que há duas coisas extremamente importantes para ser embaixador de um país. É a nossa cultura geral. Nós estamos em constantes formações, não é ler o jornal e já está. Nós temos imensas formações de tudo. Agora há pouco tempo até tivemos uma formação sobre iconografia cristã, muito válida, mas a nossa imagem. Portanto, eu continuo a debater-me com a imagem, porque nós vamos trabalhar, nós não vamos ao café ter comigo, sentar e tomar um café de ténis, de calças de ganga, de blusão. Portanto, nós temos que saber distinguir essas duas coisas. Depois é também a maneira como nós falamos com o nosso grupo, ou mesmo, eventualmente, quando nós estamos a fazer privados, que são 2 pessoas, muitas vezes dão mais trabalho com um grupo de 40, portanto, nós temos que discernir a maneira de falar para os grupos, porque apesar de ter muita gente à nossa volta, nós não podemos gritar, nós temos que ter a sensibilidade de saber projetar a voz. E muitos de nós também temos formações em projeção de voz.
para não irritar os ouvidos de quem nos está a ouvir. Todas essas vertentes de guia precisam de uma formação profissional certificada. Tive um casal que a caminhada era uma caminhada de dia inteiro, era uma caminhada longa, em que nós começávamos na Vila do Bispo e terminávamos no Cabo de São Vicente, com um piquenique no meio do caminho, muitas paragens, e era um casal muito simpático. Nós fomos fazendo a caminhada, portanto passámos o dia inteiro juntos, e quando chegámos ao Cabo de São Vicente, onde eu tinha o meu carro para depois levar os senhores de volta ao hotel, a senhora pergunta-me: mas já terminámos, eu não posso fazer isto a pé. Eu pode, também há aqui um trilho que é possível fazer, são 6 km ainda daqui até Sagres, mas eu posso levar o seu marido e pode continuar a pé. E ela: então olha, eu prefiro, porque ainda é muito cedo, já agora que horas são? E eram 5 da tarde. E quando eu digo as horas, a senhora: 5 da tarde? Não, então eu vou já para o hotel. Então, isto acontece muitas vezes, que é as pessoas perderem a noção do tempo e de repente passou-se um dia bem passado e ela sem dar conta. Não aconteceu propriamente comigo, mas foi uma colega minha que me contou que ia passar o Alentejo a caminho de Lisboa, falou da cortiça, do sobreiro, etc. E então havia uma cliente que lhe perguntava: então, mas quando é que o sobreiro dá fruto? E ela dizia: não, o sobreiro não dá fruto. Portanto, é a casca, para a senhora perceber que é retirada a cada 9 anos, etc. E a senhora diz: não, mas há o fruto. As rolhas são o fruto do sobreiro. Portanto, são essas situações caricatas que depois eu acho que nós devíamos juntar todas e escrever um livro de memórias das perguntas mais interessantes que podem dar a anedota, mas de uma maneira positiva na vida dos guias.